Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Olha, eu tenho uma palavra muito especial para você hoje. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e eu tenho certeza que Deus tem algo muito forte para falar com você. É simples, mas é forte. Eu estive agora em uma viagem missionária com o pastor John David Kirby e nós visitamos vários estados do Brasil, várias cidades e também o Paraguai, Uruguai, Argentina. E eu me lembrei de duas coisas muito importantes. A primeira delas é que a fé, ela te leva a lugares que o dinheiro jamais te levaria. Ela te faz viver situações que você não viveria se você não estivesse no centro da vontade de Deus. Agora, eu estava pensando, uma viagem tão abençoada, cansativa, nós dirigimos 7.200 quilômetros. Brasília, Ribeirão Preto, Curitiba, Foz do Iguaçu, Concórdia, Las Piedras, a São José, Las Piedras, a Florida, Las Piedras, a Buenos Aires e Buenos Aires ao Paraná, depois Ribeirão Preto novamente e finalmente Brasília. Vimos milagres extraordinários. Deus operou coisas extraordinárias. E Deus me levou e eu não gastei. Olha que coisa tremenda, não gastei R$1 com alimentação nem com hospedagem. Ganhei 4 pneus novos para o meu carro. A troca de óleo dos filtros e ainda ganhei $500. Falei, meu Deus do céu, como o Senhor é bom. Como o Senhor é maravilhoso. Eu estava disposto a investir porque missões ardem o meu coração. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero chegar nesse ponto e essa é a mensagem de Deus para você. Por que eu fui ministrar com o pastor John? Então, primeiramente, uma pastora amiga minha me pediu para hospedar um casal de missionários na minha casa por uma semana. Pastor Philip Corley e Celina Corley, eu os hospedei. Essa semana durou 3 meses. Eles tiveram um problema com visto e ficaram na minha casa. Através do pastor Philip, eu conheci o pastor Ken Chance. Fui para uma viagem missionária em Aruba, promovida pelo pastor Ken Chance. Lá, eu conheci o pastor John David Kirby. Convidei para que ele viesse ao Brasil, nos tornamos amigos e por 11 anos ele tem vindo ao Brasil. E eu tenho sido o tradutor dele aqui, por onde quer que ele anda. E aí vem, por que eu fui a Ribeirão Preto? Porque lá em Ribeirão Preto tem um pastor amigo meu chamado Pastor Gessé, que fez uma agenda para mim com o pastor Jean, pastor da igreja A Casa Church. Por que eu ministrei com o pastor John em Curitiba 2 dias? Porque lá está o pastor Luiz, um grande amigo. Por que eu ministrei 2 dias em Foz do Iguaçu? Porque o pastor do meu amigo Luiz, pastor Davi Secundo, é o pastor presidente do Paraná e nos indicou ao pastor presidente ali da igreja de Foz do Iguaçu. Por que eu ministrei em Las Piedras? Porque o pastor Francisco me foi apresentado pela pastora Cleide, se tornou um grande amigo. Por que eu ministrei em 2 estados do Uruguai? Porque os pastores de lá são amigos do pastor Francisco e o pastor Francisco me recomendou. Por que nós ministramos uma noite em Buenos Aires? Porque o pastor Fabiano é amigo do pastor Francisco. Ou seja, vocês observaram que tudo na vida é conexão, é network. É o pastor João que conhece o pastor Francisco, que conhece o pastor Fabiano, que conhece o pastor Gessé, que conhece o pastor Gesso, que conhece o pastor Davi e assim por diante. Na vida, tudo é conexão. Deus usa homens para cumprir o seu propósito. Deus poderia usar os anjos,
Mas Deus escolheu usar a mim, usar a você, usar pessoas falhas para cumprir o seu propósito. E é por isso que nós vivemos um dos maiores problemas. Qual é o maior problema da humanidade hoje? Para mim, isso é a minha visão. Qual é o maior problema das pessoas hoje? Relacionamento. As pessoas hoje, elas têm sérios problemas em relacionar-se umas com as outras. Como tem sido difícil se relacionar. Você já observou que as pessoas estão cada vez mais isoladas? Estão cada vez mais solitárias? E essa é uma grande estratégia de Satanás. Ele sabe que Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Nós somos canais de bênçãos, umas para as outras. Agora, quando o diabo consegue colocar intrigas, quando ele consegue colocar desavenças, quando ele consegue quebrar conexões, ele automaticamente neutraliza a bênção. Imagina, João tem um amigo chamado Paulo. Tudo aquilo que João tem para depositar na vida de Paulo, se o inimigo consegue quebrar essa conexão, quebrar esse relacionamento, nada que sairia da vida de João para Paulo sairá mais. E nem nada que sairia da vida de Paulo para João sairá. Os canais ficam fechados. Essa é a estratégia do diabo. Ele sabe que nós somos canais de bênção. E quanto mais nos relacionarmos, quanto mais tivermos conexões, mais longe chegaremos, mais vitória teremos, mais abençoados seremos. Então, querido, a minha palavra para você hoje é: proteja os seus relacionamentos. Cuide dos seus relacionamentos. Não se esqueça, você é um canal de bênção e esse canal precisa estar aberto. As pessoas são canais de bênção e esses canais precisam estarem abertos para que tudo que você tem flua na vida dos outros e tudo que elas têm flua também para a sua vida. Então pense nisso. Não se esqueça, você é um canal. Esse canal precisa estar aberto. As pessoas são canais de bênção e esses canais precisam estarem abertos. O inimigo tem feito de tudo. Então sempre fica de olho. Por quê que o inimigo está tentando colocar desavença entre mim e esta pessoa? Por que o inimigo tem tentado causar indiferença? Olha, veja bem quem é a pessoa. Veja bem o que essas pessoas estão fazendo, estão produzindo. Porque com certeza o inimigo ele não quer que você seja abençoado. Portanto, ele vai fazer o possível para fechar esses canais. Mas hoje, nessa manhã, Deus já trouxe um alerta, já trouxe uma palavra para o seu coração. E você já está entendendo. Eu sou um canal de bênção. E Deus vai abençoar pessoas através da minha vida. E a minha vida será abençoada através da vida de outras pessoas. Deus te abençoe. Ótima terça-feira e até mais, viu?